Então, esse problema do poder, ele realmente me atraiu minha atenção desde pequeno, né? Eu lembro que eu vi uma foto, era assim, um bando de soldados de 1,90 m cada um, e na frente um generalzinho de 1,20 m, passando eles em revista. Mais tarde eu vi esta cena lá em Roraima, onde nós fomos, né? Todo mundo lá esperando o comandante, chega o comandante, um amigo desse tamanho. Por que eles obedecem ele, né? Qual é o segredo desse negócio? Eu comecei a pensar nisso e assim por diante, né? E eu só me satisfiz com a explicação quando eu encontrei esse ponto comum entre todas as formas de poder. Melhor, forma de autoridade. Tem uma diferença de autoridade e poder, não preciso explicar agora, depois eu explico. Mas a origem da autoridade é esta, em todos os casos, sem exceção. Se não houver este fascínio, não tem obediência automática. A coisa tem que ser imposta pela força, daí já é outro problema. Então, essas são as formas do poder, que é outro assunto diferente, não é a origem da autoridade. Então, tudo que eu estudo, eu procuro este fundamento visível. Porque, veja, até Deus, quando fala as coisas para nós, ele fala de coisas visíveis. Ele fala de bichos, de montanhas, de países, de árvores. Ele não vem só com o mundo de fórmula matemática, né? Dizer que Deus escreve o mundo de caracteres matemáticos, você está doido. Se Deus fizesse isso, ele seria um psicopata. Porque ninguém ia entender nada do mundo dele. Só depois o cara, tirei meu diploma de física matemática, agora eu entendo. Você acha que Deus ia fazer um negócio desse com a gente? Pô, Não. Ele fala com a linguagem das coisas. São Tomás de Aquino diz, nós falamos com palavras, Deus fala com palavras e coisas. Ou seja, tudo o que você está vendo no mundo, o que você não vê também, tudo isso é linguagem divina, é o que Deus está falando. No princípio era o verbo. Então o verbo criou tudo isso aí, o verbo é a palavra. Então a palavra de Deus tem palavra igual a nossa, claro, mas tem coisas, nós não podemos produzir coisas. Quando Deus diz, faça-se a luz aparece. Eu digo e ela não aparece, pô. Não é isso? Então, uma vez uma senhora falou para mim, né? As coisas da natureza não valem nada. O que é um gato perto de um poema de Keats? E Keats conseguiu fazer um gato? É mais fácil você fazer todos os poemas de Keats do que você fazer um gato. É a linguagem divina, pô. Então, nós temos que sempre recuar do falatório humano à linguagem divina, que é a linguagem da natureza, dos fatos físicos, né? Não é nada espiritual, não é tudo Deus fala de coisa física. Quando Jesus se fez homem, aonde ele foi aparecer? Veio aparecer em espírito? Não, ele se fez carne. Né? Então, isso aí é uma mensagem fundamental. Nós somos gente de carne e osso, nós não podemos desrespeitar a carne, porque foi aonde Jesus veio. Né? Então, quando ele vai nos ressuscitar, o que ele vai fazer? Vai nos dar um espírito? Não. Vai nos dar um segundo corpo, né? De uma carne melhor. É isso que ele falou, corpo de glória. Né? Então, nesse sentido, todo mundo tem que ser materialista, porque, na verdade, só as coisas materiais são acessíveis. O resto não existe, o resto é só pensado. Conceitos são só pensados. Se por trás do conceito não tem coisas físicas, reais, entes concretos, não é realidade, é só falatório. Então, é por isso, por exemplo, que você vê, faz 20 anos que eu estou fazendo previsão acertada sobre o rumo da política brasileira, e às vezes mundial também. Não errei uma, acertei todas, onde todo mundo errava. Na eleição do Lula, né? Primeira eleição do Lula, aqui o Los Angeles Times, não, foi o Los Angeles Times, foi, arrumou 12 especialistas para ver o que seria o resultado. Todo mundo dizia que o Lula não ia ter mais de 30%. Eu escrevi literalmente o seguinte, a vitória do Lula não apenas é certa, mas é inevitável. Né? Por quê? Não foi palpite, não foi cálculo estatístico. Foi pensar num negócio que eu chamei de meios de ação. Porque se você não tem meios de ação para fazer, ele não faz. Não é isso? Então, que meios de ação os outros dispunham para queimar a reputação do Lula? Nenhum. Então só ele podia agir, só ele estava chegando até o eleitorado. Os outros falavam, mas ninguém prestava atenção. Então é claro que ele vai ganhar. É isso? Então, do mesmo modo, tudo que foi para ele foi dado. Por que todo mundo errava? Porque todo mundo quer usar o quê? O que eles chamam de conceitos científicos. Eles acham que você usar matemática torna científico o que você está falando.
Que estupidez é essa, gente? Né? Quer dizer, o número de questões que o pessoal usa, métodos matemáticos, para falar de coisa que não existe e não pode existir, né? É imenso. Por exemplo, esse dia eu estava pensando, eu vou dar um curso sobre a questão da astrologia. Teve 100 anos de discussões sobre a astrologia, não chegou a conclusão nenhuma. Né? Esse é outro problema também. Né? Que todo mundo tem opinião, eu não tenho nenhuma. Né? Mas tem coisas que eu sei. E eu vendo as opiniões favoráveis e desfavoráveis, tem um site na internet que sim, todo mundo que é contra a astrologia, mas centenas de coisas, gente importante, gente preparadíssima. Quando você vai ler, do que se aproveita de tudo isso? Praticamente nada. E dos pró-astrólogos também não. Por quê? Teve um fato elementar que ninguém levou em conta. Se você pega o horóscopo de nascimento do sujeito, ele é uma figura permanente. O horóscopo que você tinha quando nasceu é o mesmo que você terá aos 60 ou 90 anos de idade. Então, o horóscopo é estático. Se ele é estático, ele não pode corresponder a nenhum traço de personalidade que seja mutável. Por exemplo, isso aqui, o sujeito tem o mapa de um sujeito preguiçoso. Eu digo, quando que ele vai ficar preguiçoso? Quando ele está no bercinho, ele já é preguiçoso? Não, ele vai se revelar preguiçoso aos 30, 40 anos. Como é que uma coisa dessa pode aparecer no seu horóscopo? Não pode, em hipótese alguma. Quer dizer, eles estão saltando sobre o processo causal. Se existe alguma relação entre a figura do horóscopo e tais ou quais hábitos do sujeito, entre uma coisa e outra existe uma série de mediações enormemente complicadas. Se você não tiver o controle de todas as mediações, você não sabe nada, você não sabe nem se funciona ou não funciona. Segunda coisa que eu reparei, todo mundo queria discutir se a astrologia funciona ou não. Eu dei muito bem, mas uma coisa é se a astrologia funciona ou não. Outra coisa é o fenômeno da influência astral. A influência astral, se ela existe, ela é um fenômeno natural. E a astrologia, o que é? A astrologia é o que as pessoas dizem a respeito. Ela não é um fenômeno natural. Se você não sabe distinguir essas duas coisas e não sabe estudar o fenômeno natural em si mesmo, sem referência à astrologia, você nunca vai saber se a astrologia funciona ou não. E isso é o que todos os debatedores fazem. Então, antes de você discutir a astrologia, você tem que discutir o fenômeno da influência astral em si mesmo. Deu para entender? E por que todo o debate astrológico de 100 anos passou em cima disso? Porque os caras são professores, são gente importante da universidade, eles só querem dizer coisas que parecem importantes para os seus colegas de profissão. Eu não sou colega de profissão de ninguém, eu nem tenho profissão, gente. O Ortega Gasset dizia que gênio é que inventa sua própria profissão. Nesse sentido, eu sou um gênio. Porque eu tenho uma profissão que ninguém tem, que eu mesmo inventei. E nem sou o nome dela. Então, eu não tenho satisfação para dar para ninguém. Então, se eu estou investigando um negócio, é porque eu quero saber mesmo. Quando eu era jovem, eu fiz uma vez uma prece. Deus, me faça entender as coisas, mesmo que eu não consiga explicar para ninguém. Foi a partir desse dia que eu comecei a progredir nos estudos. Porque eu quero saber mesmo. Eu não estou procurando algo que vai ser aceito pelo seu fulano, pelo seu ciclano, né? Eu não preciso da aprovação do grupo, porque não tinha grupo nenhum, meu Deus, eu estava totalmente sozinho. Né? Tinha grupo, as pessoas que eu convia, que eu gostava, não tinha a menor ideia do que eu estava estudando. Né? As namoradinhas que eu arrumava, se eu fosse explicar isso, elas não iam entender porra nenhuma. Nem eu fazia questão de que entendesse, estava tudo bem. Né? Os meus amigos que eu tinha na adolescência, tudo um bando de idiota, mas eu gostava deles, eram meus amigos, ia fazer o quê? Né? Então, eu tinha um amigo que era um sujeito grandão, gordo, e todo mundo fazia ele de trouxa, né? E um dia enchi o saco dele e descia a mão no pá! Daí eu pensei, esse cara não precisa ser esperto, ele é forte. Ele não precisa da esperteza, ele tem um recurso melhor. Mais tarde eu li Napoleão dizendo, entre a esperteza e a força sempre vence. Olha que coisa! Todo lugar você diz, né? Vai lá um professor de artes marciais, a força não interessa, interessa é a sua inteligência, o seu espírito. Porque é nada, rapaz. Pega um cara grandão de 2 metros e dá um cacete. Pô. É uma coisa muito simples, né? Eu não era dos caras mais fortes, eu entendi que o mais forte podia mais do que eu, por mais que eu estudasse. Vou aqui aprender a arte marcial, vou aprender e vou apanhar bonito. Né? Não é verdade? Bom, a vida é assim. Então, por hoje é isso, gente.